Romanos capítulo 9, versículo 17. Ai, que lindo esse instrumental. Romanos capítulo 9, versículo 17. Glória a Deus. Diz assim, posso ler, irmãos? Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Somente até aqui. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse é um texto que eu gosto muito, porque é um texto que ele vai falar sobre a soberania de Deus. Se você ler o contexto do texto, você vai observar que o escritor, ele vai se preocupar em descrever o modo operante de Deus. E conforme você vai lendo o capítulo 9, você entende que o que o escritor ele quer passar para nós que estamos lendo é que muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus ele tem por hábito trabalhar de uma forma que foge muitas das vezes da lógica humana, da lógica racional humana. Então o escritor ele vai colocar várias situações acerca do trabalhar de Deus, de como que Deus ele vem conduzindo as coisas para que elas aconteçam da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Você não sabe, eu não sei, mas a Bíblia é enfática e clara em explicar que nós enxergamos a situação somente por esse ângulo, mas existe uma característica de Deus que é a característica da providência divina. E o que é a providência divina? É a capacidade que Deus tem de enxergar as coisas por antecipação. Então, enquanto nós conseguimos ver somente dentro de um ângulo, Deus não. Deus ele enxerga além. Deus ele vê além. E o conceito de soberania de Deus está muito associada a essa capacidade de Deus de providência. Porque se ele é soberano e ele consegue também enxergar por antecipação, ele vai movendo as coisas para que sejam conduzidas, entende? Da forma que ele quer. Só que conforme ele move as coisas, nós não entendemos. Por quê? Porque a nossa visão ela é limitada. A nossa perspectiva da situação ela é limitada. Então, quando nós estamos dentro da situação, nós não conseguimos enxergar a caótica de Deus. Todas as vezes que a gente lê esse tema aqui, né, há 5 anos da igreja, e eu quero parabenizar os irmãos, e a gente vê um tema como esse, a ordem é para marchar, isso me remete a uma palavra que eu acredito que vocês também associam a essa palavra, que é o êxodo do povo de Deus do Egito. E quando nós analisamos isso, nós entendemos que o êxodo do povo de Deus do Egito vai se iniciar a partir do momento que Faraó dá a liberação para
de Deus embora. Só que a Bíblia, o capítulo que nós lemos, a gente vai perceber que o escritor está sendo enfático ali em dizer que durante toda essa trajetória, em toda a história ali, do início ali de Moisés, todo o contexto histórico, estava sendo totalmente direcionado por Deus. Inclusive, o levantamento de Faraó e até o endurecimento do coração de Faraó. Imagina você, Deus mandar você fazer algo, você não sabe. Deus diz para você fazer algo. Deus te dá uma direção. E de repente aquilo que você faz não acontece da forma que você achou que ia acontecer. E você também não sabe que dentro desse contexto, Deus está endurecendo algo. Deus está travando algo. Nós temos um conceito, muitas das vezes, que Deus só está no negócio quando as coisas estão dando certo. E quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não saem da forma que nós imaginamos que tinha que sair, nós associamos a quem? Ao diabo. É o diabo. É o diabo. Tudo de ruim, a gente associa a quem? É o diabo. Tu caiu? É o diabo. Fechou a porta? É o diabo. Uma coisa não deu certo? É o diabo. Isso é uma coisa natural humana. Então, você associar aquilo que não deu certo, que não saiu da forma que você queria, a Satanás. Só que nós precisamos entender que o contexto vai dizer que desde o início Deus mandava ordem, mas era o próprio Deus que endurecia. E por que Deus fazia isso? O escritor explica muito bem. Deus fazia isso porque Deus queria manifestar o poder dele através desse endurecimento do coração de Faraó. Então, muitas das vezes, a gente não entende quando algo está travado, quando algo não está dando certo, quando algo não acontece da forma que você espera que aconteça. Aí você começa a associar e a proferir palavras, e diabo, é diabo, e vai para oração, é diabo, e esquece de se posicionar e tentar ao menos compreender o movimento de Deus. A Bíblia fala que esse êxodo vai se iniciar a partir do momento que Deus, que Faraó libera o povo. Então, quando nós lemos o capítulo 13 do livro de Êxodo, nós entendemos que agora vai começar uma jornada de peregrinação. Êxodo significa saída. Então, eles estão saindo daquilo que oprimia eles. Eles estão saindo do estado de escravidão. Eles foram liberados. Eles estão indo embora. Então, o capítulo 13 do Êxodo vai demonstrar o momento, vai nos mostrar o momento que eles vão começar a entrar em peregrinação rumo ao outro lado do Mar Vermelho. E eu gosto de algumas coisas dentro desse capítulo, porque a Bíblia fala e nos dá a entender, não só nesse capítulo, mas quando nós lemos todo o contexto do Êxodo, que Deus, embora o povo está caminhando, marcha também é sinônimo de caminhada. Só que no sentido espiritual, marchar é uma caminhada de fé e obediência a Deus. Aleluia. Então, se a gente der o contexto, a gente vai observar, dentro dessa caminhada, dentro dessa saída, Deus está direcionando, Deus está guiando, Deus está conduzindo. Deus está dando um direcionamento para esse povo. É Ele que está conduzindo. E se deixar ser conduzir por alguém, é você deixar alguém
simplesmente traçar o caminho e te direcionar para onde Ele quer que você vá e conforme Ele vá. E conforme Ele quer que você vá, melhor dizendo. Então, o capítulo 13, ele exemplifica muito bem isso. Quando ele diz que o povo agora está saindo, o povo está indo rumo para sair do Egito. E a Bíblia diz claramente, quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não os guiou pela terra dos filisteus. Guiar é direcionar, é conduzir. Você entendeu o que eu louvei aquele no início? Era isso que Deus ministrava ao meu coração. Olha, guiar é direcionar, é conduzir, é traçar o caminho que Ele quer que você siga, não o caminho que você quer seguir e que você acha que é o melhor caminho a ser seguido. Então, Deus ele vai guiar o povo. E qual é a ideia de Deus? Eu não vou guiar esse povo por esse caminho aqui. Existiam dois caminhos. Um caminho que era mais curto e um caminho que era um pouco mais longo. Eles não sabiam. Mas Deus, com a providência, já sabia o que ia acontecer na vida daquele povo. Se eles se deparassem com o caminho mais curto, chegaria um momento do caminho que eles iriam se deparar com algo que eles não estavam preparados. Então Deus, como guia do seu povo, Deus está conduzindo, Deus está direcionando, Deus está dizendo, não é por esse caminho que vocês vão por esse aqui. Embora seja o caminho mais curto, não é por esse caminho que eu quero que vocês vão. Vocês vão por esse caminho aqui. Pode demorar um mês, mas é por esse caminho. Pode demorar um ano, mas é por esse caminho. Pode demorar 2 anos, mas é por esse caminho. Porque Deus não está preocupado com o percurso. Deus está preocupado que você siga e conclua o percurso. E tem muita gente preocupando-se com o percurso. Não, eu tenho que chegar, eu tenho que alcançar. Deus não está preocupado com isso, irmão. Deus está preocupado que você caminhe e que você siga. Você está entendendo? Essa é a preocupação de Deus com cada um de nós, não é o tempo. Deus está preocupado que nós venhamos concluir aquilo que Ele ordenou, o caminho que Ele traçou para mim e para você prosseguir. Essa é a preocupação dele. Só que a mente de Deus a gente não tem como saber. Então, eles não sabiam que Deus estava traçando esse caminho, porque Deus sabia que se eles se deparassem com um caminho, com esse caminho, chegaria um momento que eles iam se deparar com algo, com uma guerra, com algo que eles não estavam preparados para lutar. Não era o momento, não era a hora. Então, Deus está guiando, Deus está conduzindo esse povo para onde Ele quer que esse povo venha a ser conduzido. E se deixar ser conduzido por Deus, é isso. Abaixo do capítulo de Romanos, do versículo de Romanos que nós lemos, o escritor vai dizer, porventura, a gente pode contender com o Criador? Porque nesse percurso de caminho, existem conflitos. Existem conflitos de interesse seu e os de Deus. Tá? Porque o homem tem interesses, o homem tem vontades, o homem tem desejos. Mas eu prefiro ficar no caminho de Deus. Ainda que eu esteja em conflitos, sem entender por quê, que Deus está me direcionando para esse caminho, do que no meu próprio caminho. Porque no meu caminho, que eu quero traçar para mim, no meu desejo, na minha vontade, naquilo que eu acho que é melhor para a minha vida, lá na frente eu posso me dar mal, mas no caminho de Deus, Deus vai te conduzir para que tudo vá bem na tua vida e tu consiga chegar até o final. Tu entende isso, irmão? Para que tudo vá bem e que tu consiga chegar até o final. Então é isso.
Deus não está preocupado com o tempo, com pressa. Deus só quer que você chegue. Segura na mão dessa irmã e diga para ele: Deus quer que você chegue. Com mais força, Deus quer que você chegue, irmão. É isso. Não importa o percurso, é isso. Deus quer que você chegue. Olha. Então Deus está direcionando esse povo. Deus está dando uma direção. Deus está guiando esse povo. E no meio desse guiar de Deus, ele vai colocar eles em um lugar chamado Etã. Eles estão caminhando, cada vez mais eles estão se distanciando. E Deus vai colocar eles num lugar chamado Etã. A ideia que dá é que cada vez mais eles estão se distanciando daquilo que era a escravidão, daquilo que oprimia eles. Essa é a ideia que dá. Eles, por mais que o percurso fosse longo, mas eles estão se distanciando. Pega isso aqui, tá? Eu disse que existiam 2 caminhos. Um era mais curto. Deus falou que não, mas Deus aí vai colocar um outro caminho. É mais longo, mas eles estão se distanciando. Então a Bíblia diz no versículo 19, no versículo 20, que no capítulo 13, que eles vão chegar a um lugar chamado Etã. Então, conforme eles vão caminhando, conforme eles vão prosseguindo, conforme eles vão marchando, eles estão se distanciando. Eles estão se distanciando. Só que no capítulo 14, olha só, irmãos. Eu digo que, vou frisar mais uma vez, o caminho de Deus não tem como ser entendido. No capítulo 14, Deus ele vai dar uma outra instrução a Moisés. E a instrução é o seguinte: eu disse que eles estavam se distanciando, não disse? Então Deus vai dizer para Moisés: manda o povo voltar. Você pegou isso? Eles estavam se distanciando, eles estavam indo rumo à terra prometida. Então Deus vai dizer: manda o povo voltar. Então a ordem de Deus agora é mandar o povo voltar. Tudo aquilo que eles caminharam, eles vão ter que retroceder. Volta e acampem em Pi-Hairote. Essa era a ordem de Deus. Volta e acampem em Pi-Hairote. Então eles se distanciaram, e Deus vai dizer: volta. A Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar o pensamento de Moisés como líder e o pensamento do povo de Israel. Porque, geograficamente, se a gente, lendo a Bíblia Sagrada, e quem habitava ali naquela época, entendia que Deus estava mandando eles voltarem para o mesmo lugar, assim, retroceder. Então a Bíblia não traz detalhes, mas nós podemos conjecturar como que ficou a mente de Moisés e até a mente desse povo. Eu disse aqui que marchar com Deus é uma caminhada de fé e obediência. Fé e obediência. Deus mandou, você vai fazer. Deus mandou, você vai obedecer. Deus falou, é para você ir. Então, Deus vai dizer para eles: voltem e acampem em Pi-Hairote. Deus tinha um plano. E o plano de Deus é bem específico. Moisés não sabia, mas Deus tinha um plano. O plano de Deus era glorificar o nome dele. E todas as vezes que Deus quer glorificar o nome dele na terra ou em algo, Deus vai dificultar as coisas. Deus vai usar você, Deus vai usar alguém. Deus vai usar algum instrumento para servir de glorificação para o nome dele. De repente você não entende a perseguição de alguém. De repente você não entende a perda de alguém. De repente você não entende algumas coisas que não aconteceram conforme você esperava. Só que dentro de um contexto espiritual, você
entender que Deus, Ele usa essas coisas para glorificar o nome dele. Então o plano de Deus é o seguinte: eu vou fazer Faraó ficar confuso. Na mente de Faraó, quando Faraó soube que o povo estava voltando, olha a ideia de Faraó. Eles estão confusos. Essa palavra é muito boa. Eles estão confusos. Eu liberei esse povo, mas eles estão confusos. Estão andando igual barata tonta no deserto. O deserto se encerrou. Eles estão confusos. Então, muitas das vezes, Deus usa de artifícios para confundir o teu adversário. Muitas das vezes, Deus usa de estratégia para confundir alguém na terra. Eu costumo dizer, se eu não entendo a minha vida, que dirá alguém vai entender a minha vida, irmão? Tem gente que tenta entender a tua vida. Tem gente que tenta entender a tua caminhada. Tem gente que tenta entender o teu ministério. Se eu não entendo, que dirá alguém entender a tua vida? Que dirá, irmão? Que dirá, irmãos? Ninguém compreende. Ninguém compreende, irmãos. Vou contar algo aqui rapidinho, porque eu falo muito. Esse ano que passou, todo ano a gente coloca algo na nossa vida, né? Um ensinamento. Esse ano que passou, eu digo que foi um ensinamento de Deus sobre discernimento espiritual na minha vida. E às vezes, eu ficava em casa, eu tenho mania de estar na minha cozinha, eu estou falando com Deus, e eu comecei a estudar sobre intuição, eu comecei a estudar sobre discernimento, e comecei a buscar isso em oração. Tem gente que busca tudo, né, irmão? Tem gente que busca dom de língua, dom de profecia. Eu comecei a buscar discernimento, Senhor. Esse ano de 2025 passou, o Senhor me colocou muito para orar. E às vezes eu ficava em casa, Deus me comunicava coisas, eu falava assim, Jesus, eu estou maluco. Eu olhava para alguma coisa, Deus falava assim, é isso? Eu falava, não, é possível isso. E aquilo começou a me confundir, de forma que eu entendi que eu precisava orar. E buscar de Deus um aperfeiçoamento, para que eu não ficasse confundida na terra. Deus não quer crente confuso, não. Deus quer crente direcionado. Tem gente que fica atrás de revelação, de profecia, de um monte de coisa, mas não busca discernimento da parte de Deus, não busca orientação da parte de Deus. Tem gente que acredita mais no irmão, mas não acredita no Deus que fala com você. E que eu sou desde novinho, irmãos, da igreja, e eu sou raiz, sabe, de gostar de reteté, de profecia, de revelação, de tudo isso. Só que Deus começou a ministrar isso ao meu coração, que eu precisava buscar direcionamento, discernimento da parte de Deus. Então foi um ano de busca. E às vezes, como eu disse aqui para os irmãos, eu estava em casa, Deus me comunicava a coisa, eu falava assim, Senhor, não é possível. Porque nem eu entendo a minha vida, que dirá as pessoas entenderem a minha vida. E aconteceram várias coisas. Teve um dia, os irmãos sabem, né? Sabe que a gente mora atrás da igreja, né? Sabe, filho? Então eu tenho essa capacidade para a igreja orar. Aí eu acordo muito cedo, fui para a igreja orar. Porque eu acordei, aí alguma coisa falava assim, tem alguém falando de você, tem alguém falando de você, tem alguém falando de você. Eu falei, Jesus, não é que eu tô falando maluco. Mania de perseguição, Jesus, isso é possível. Aí eu falei, Jesus, vou dobrar o joelho, vou para a igreja orar. Eu gosto muito de orar na igreja, eu oro em casa, mas para mim na igreja eu oro melhor. Eu fiquei lá, de joelhos dobrados, orando, falei, Jesus, Senhor, eu não tenho controle das coisas, eu não estou vendo as coisas, mas tu vê. Eu não sei das coisas, mas tu sabes. Tu vê, tu controla tudo, tu sabes, Deus. Então, Deus, sou como um espiritual aí. Se alguém estiver falando alguma coisa, se alguém estiver dizendo alguma coisa, tu desfaz, tu disfarça isso no mundo espiritual. Entreguei na mão de Deus. Quando era 11 horas, uma pessoa bate na minha porta. Fala assim, menina, agora tu vê, eu descendo a rua, a fulana me parou e perguntou se eu conhecia você. Aí eu falei pra ela, sim, conheço. E ela começou a falar mal de você, falar umas coisas horrorosas de você. E eu fiquei olhando pra ela e falei, não, mas ela não é assim, não. Que isso? Ela não é assim, não. Que isso? Não é possível. E ela contando pra mim, né? E eu entendi que aquela comunicação de Deus, que Deus estava ministrando ao meu coração, já era Deus dizendo coisas que eu não tenho possibilidade de ver. Mas que se eu buscar
Deus em oração, se eu me conectasse com Deus em oração e em discernimento, Deus fala. Deus comunica. Deus avisa. Deus esclarece. Só que nesse momento aqui, irmãos, para a gente voltar para a palavra, Deus não está dizendo o que Ele vai fazer. Deus simplesmente manda o povo voltar. Porque Ele tinha um plano. O plano era esse. Era confundir. O plano era manifestar o poder dele através de Faraó. Então, Deus sabia. Deus, com a sua presciência, sabia que Faraó ia pensar que o povo estava encurralado. Deus sabia que Faraó teria a ideia de ir em perseguição atrás do povo. Deus sabia que Faraó retrocederia na ideia de dar libertação para aquele povo. Então Deus vai colocar eles num lugar que é Piairote, que eles não tinham nem como fugir para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a retaguarda, porque Faraó está vindo e à frente está o mar vermelho. Quando você está diante de uma situação, e a gente precisa entender aqui essa temática, que é marcha, é caminhar, uma caminhada de fé e obediência a Deus, a gente precisa entender que tem coisas que Deus pode comunicar, pode, mas tem coisas que Deus não vai comunicar. Então só quer que você vá, porque no final vai dar certo. E no capítulo 14, versículo 15, que é uma passagem bastante conhecida, o povo está encurralado. O povo está sem saber o que vai acontecer, porque o Faraó está vindo com tudo para cima desse povo. O Faraó está vindo de todas as formas para cima desse povo. Então o povo está encurralado. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que mas. Aleluia, aleluia. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que mas. De novo, Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que mas. Aleluia, ela entendeu. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que mas. O pastor ficar nome do eterno nessa manhã. O pastor ficar nome do eterno nessa manhã aqui nesse lugar. Diga aos filhos de Israel que mas. Aleluia. Então, irmãos, a ideia que se dá é que houve uma oração pedindo a Deus de socorro. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que mas. Você precisa entender que o contexto está vindo, eles estão querendo, tem alguém clamando, tem alguém intercedendo, tem alguém pedindo por misericórdia, tem alguém pedindo por livramento, tem alguém pedindo por salvação. Então Deus está dizendo: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que mas. Quando eu estava na igreja, eu entendi que é uma coisa muito lógica, que tem gente que para marchar precisa ter uma aberta. Você está entendendo? Mas Deus está dizendo: marcha primeiro e depois do lado. Marcha primeiro e depois do lado. Era isso que o povo queria, que Deus sabia, que Deus desse escape, que Deus desse livramento, que Deus fizesse as coisas. Mas muitas das vezes Deus vai nos convidar a caminhar primeiro nessa jornada onde você não tem nada, para que Ele abra o mar para você passar. Então Deus está dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que diga aos filhos de Israel.
dificuldades, em situações de provação, não consegue vivenciar, não consegue enxergar uma possibilidade, não consegue enxergar o milagre da parte de Deus. Deus está dizendo para você, marcha comigo, que depois vai se abre. Aonde você quer marchar? É essa, irmão. Então Deus está dizendo, marcha. Marcha, não espera a situação favorável, não. O negócio está difícil? Marcha. Pastora Kelly, a luta se acirrou. Marcha. Pastora Kelly, alguns da minha família foram na igreja. Marcha você, a salvação individual, tá? Não espera ninguém para marchar, não. Ah, pastora Armando, levanta a mão, vai na coração, não vai lá subir pro outro. Vai você sozinha, não espera ninguém para marchar, não. Deus está dizendo, marcha. Marcha que ele arma. E tem gente esperando situações favoráveis. Tem gente esperando um livramento assim, ó. Deus evidenciar livramento para tu seguir. E a gente precisa entender que a caminhada com Deus é muito isso. É você seguir, muitas das vezes, sem você ver nada. Não é? É você entrar, muitas das vezes, sem ver possibilidade de você ver Deus fazendo um milagre. E é isso que Deus tem falado nessa manhã, para mim e para a tua vida. Deixa Ele te guiar. Tá, Senhor, vou marchar. O mar está na minha frente. Acredito que Moisés pensou. Aleluia. Mas Deus vai dizer para Moisés a seguinte coisa. Moisés, tu tem o que aí na tua mão? Moisés tinha uma vara. Todos conhecem essa história. Então Deus vai mandar que Moisés toque com aquela vara no mar, para o mar se abrir. Não é a vara em si que abre o mar, mas é a atitude, o posicionamento que você tem diante da adversidade, diante das circunstâncias difíceis na vida, que vai fazer você atravessar o Mar Vermelho. Que vai fazer você chegar. Você já reparou que tem muita gente que começa muito bem. Eu louvo a Deus por essa igreja. 5 anos, né, irmãos? Tem muita gente que começa muito bem. E eu digo igreja não no contexto físico, não, tá, irmãos? É o contexto igreja, somos nós. Aqui vocês, como a VEC, né? É a VEC? IVEC, desculpa. Tem gente que começa muito bem, mas não consegue chegar. E Deus, eu disse aqui que Deus não está preocupado com a velocidade. Deus só quer que você chegue. Nessa caminhada Ele quer que você chegue. Deus não está preocupado com a velocidade. Existe um conselho muito prático que o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo, que é o seguinte: Timóteo, cuida de ti. Cuida de ti, Timóteo. Para que tu não tenha pregado para tantas pessoas e no final tu seja reprovado. Isso é muito forte, irmão. Eu tenho cuidado com isso. Tem gente que prega para muita gente. Tem gente que é uma potência, é uma força, começa muito bem. Mas no final é reprovado. No final não consegue chegar. Deus não está preocupado com velocidade. Deus não está preocupado com imediatismo. Deus só quer que você chegue. Deus só quer que quando você vê o mar na sua frente, você entenda que Ele não precisa abrir. Ele quer que você tenha um posicionamento que o mar vai se abrir diante de você. Deus está preocupado com isso, irmão. Que você chegue. Que você seja direcionado. Que você, aleluia, que você entenda que muito mais importante é a chegada do que a velocidade com que se chega aonde Deus quer que você chegue. Isso é muito forte. É 5 anos, né? Mas é muito mais importante a chegar. Chegou aqui há 5 anos, né? Quantas coisas aconteceram, né? Quantas lágrimas, quantos choros, né, irmãos? Quantas dificuldades. Mas Deus está preocupado que permaneça isso. É 5, ano que vem é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é assim. Deus está preocupado, irmãos, com a pressa de se chegar.
Deus só quer que você chegue. E ser conduzido pelo Mestre é isso. Ser direcionado, ser guiado nessa caminhada, nessa marcha de fé é isso. É muitas das vezes, na maior parte das vezes, você tentar entender os caminhos de Deus e você não compreender, só deixar Ele te guiar. Existem momentos na nossa vida que a gente só vai, só vamos ser empurrados por Deus. Teve um dia desse que eu peguei para estudar o livro de Eclesiastes. Eu gosto muito desse livro. Eu comecei a ler o livro de Eclesiastes. Irmãos, aquilo ali para mim foi um divisor de águas assim, na minha vida. É um livro que o escritor ele vai falar muito dos nossos questionamentos humanos, coisas que são naturais, humanas, a gente questionar. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu sou uma pessoa muito assim, que tento entender algumas coisas de uma forma lógica, às vezes. Né? E aquilo ali vai evidenciar uma característica humana de Eclesiastes. Só que eu acho interessante que chega um momento, né, que ele vai divergir, né, naquela troca de ideias, né, divergir. Por que eu sirvo a Deus, mas o ímpio às vezes está melhor do que eu, acontece a minha... Tanta coisa que a gente se questiona, que a gente se pergunta, né? Mas no final ele vai chegar, quase no finalzinho do livro, ele vai chegar e ele vai dizer que ele chegou à conclusão que por mais que ele tentasse entender os caminhos do Senhor, ele não conseguiria entender a forma que Deus age e a forma que Deus opera. Nós estamos falando, segundo alguns estudiosos, do homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. Né? Então ele vai chegar um momento que ele vai falar, eu compreendi que por mais que eu tentasse, por mais que eu quisesse, por mais que eu, com toda a minha sabedoria, eu tentasse compreender a forma que Deus opera na terra, eu não conseguiria entender, porque os caminhos do Senhor não tem como ser compreendidos.